para a próxima questão, questão 127. Plantas pioneiras são as que iniciam o processo natural de cicatrização de uma área desprovida de vegetação. Em geral, têm pequeno porte e crescem muito rápido, desenvolvem-se em pleno sol e são pouco exigentes quanto às condições do solo. Produzem grande quantidade de sementes e possuem ciclo de vida curto. Essas plantas são importantes em um projeto de restauração ambiental, pois promovem no solo. Pessoal, esse assunto aqui, inclusive no nosso canal, tá? Não deixe de se inscrever, tem uma aula só sobre sucessão ecológica. E quando a gente fala sucessão ecológica, a sucessão ecológica, ela tem 3 etapas. Tem a etapa de ecese, tem a etapa de série, que pode ser mais de uma, tá? E tem a etapa de clímax. Bom, a grosso modo, o que é que representa essas 3 fases? Um ambiente que está totalmente devastado e que vai se reestabelecer, inicialmente ele vai entrar em fase de série. Então, essa aqui é a primeira. Então, nesse ambiente, tem praticamente quase nada de disponibilidade de nutrientes, praticamente um valor insignificante de água, nem demanda de alimento, enfim. É um ambiente quase que inóspito a reinstalar, por exemplo, novos seres vivos, principalmente aqueles que mais são exigentes. Então, a partir daí, nessa condição quase que inóspita, pouquíssimos seres vivos, assim como plantas e micro-organismos, né, conseguem se restabelecer aqui. Então, por exemplo, aqui tem que se restabelecer alguns micro-organismos, bem como plantas de demanda, né, muito simples ou de pouquíssimas necessidades. Então, esses micro-organismos ou essas plantas, eles vêm com a missão de se restabelecer nesse espaço aqui. Por quê? Porque eles necessitam de pouquíssima quantidade de água ou nutrientes, às vezes conseguem obter umidade, às vezes da própria umidade do ar, né? E necessitam pouquíssimos elementos do solo para poder se multiplicar. Então, esse ambiente que está ressecado, desgastado, começa a ser minimamente povoado, né? Povoado e começa a se estabelecer vamos dizer, uma dinâmica de seres vivos, mesmo que pequena. Isso vai permitir com que comece a acumular matéria orgânica, bem como umidade no solo, bem como também outros fatores. E isso possivelmente vai atrair outros seres vivos, no qual esse ambiente, por sua vez, vai entrar em estado de série, ou vários estados de série. Isso pode levar centenas de anos, tá, galera? E aí o que é que acontece? Vai começar a se instalar arbustos, né, pequenos animais, roedores, e isso cada vez mais vai possibilitando o quê? O acúmulo de matéria orgânica no solo, o aumento de umidade no ambiente, isso vai solicitando o quê? Cada vez mais seres vivos complexos, ou seja, começa a ser atrativo para seres vivos cada vez mais complexos. Até o ponto de busca de equilíbrio ambiental, que seria o estado de clímax, onde eu vou ter árvores de grande porte, animais de grande porte e uma grande produção de matéria orgânica, né? Um pouco diferente do começo, mas porém, seres vivos cada vez mais exigentes. Então, o que é que acontece nesse primeiro estágio? Aqui, a produção, certo? A necessidade é baixa. Mas a produção é alta. E na medida, com o passar do tempo, na medida que a necessidade é baixa e a produção é alta, vai começando a acumular não só matéria orgânica, mas umidade, entre outras condições favoráveis a outros seres vivos. Então, com o passar do tempo, vai deixando meio que pré-estabelecido, né? Essa quantidade vai se equilibrando e até aumentando, e a produtividade também continua. Vai chegar nesse ponto aqui onde tem alta necessidade e alta demanda de produção, ao ponto disso aqui se estabelecer um equilíbrio, fazendo com que exista a condição de clímax. Então, onde é que eu vou ter um ambiente nessa condição de clímax?
É aquele ambiente onde ele foi recuperado, restabelecido após dezenas ou centenas de anos, onde ele está conservado, por exemplo, em algumas reservas ambientais, onde tem um equilíbrio entre as diversas formas, né, de seres vivos existentes. Então, nesse ponto aqui, a gente costuma dizer que o ambiente está ou preservado ou conservado e está em equilíbrio ambiental. Mas até chegar lá, vai demandar o quê? De um acúmulo não só de matéria orgânica, mas como também umidade, principalmente água, porque é a água que é um dos elementos essenciais da vida. Então, para isso, precisa passar esse gradativo ao longo dos anos. Tá certo? Então, sabendo-se disso, a gente vai analisar os itens a seguir. Então, letra A, aumento de incidência de luz solar. Pessoal, a incidência de luz solar vai ter em qualquer fase, né? Letra B, diminuição da absorção da água, tá? Pessoal, diminuição não, pelo contrário, a água vai absorvendo, né? Quanto mais o estágio vai avançando, vai aumentando essa absorção. Letra C, estabilização da umidade. Pessoal, isso seria a nossa resposta correta, porque essa estabilidade ela precisa existir para que sempre haja disponibilidade dessa água no ambiente. Não a elevação da temperatura, muito menos a liberação do oxigênio. A liberação do oxigênio ela vai favorecer mais a questão, principalmente dos seres aeróbicos, mas ela deve estar em todos os estágios, porque é na mesma atmosfera. Então, a nossa resposta se dá no item C, estabilização da umidade.